E aí, brother? Que bom estar com vocês aqui para mais uma vez continuarmos a nossa história do nosso livro do nível 2, Descobertas em Meu Mundo Emocionado. Olha, no último encontro a gente viu um pouco do diário da Juliana, né? E a gente viu que ela descobriu uma coisa interessante. Ela descobriu que a tristeza não dura para sempre, por mais que pareça. E uma das coisas que nós podemos fazer para que a tristeza não dure para sempre, quando a gente perde alguma coisa importante, a tristeza é aquela emoção quando a nossa energia cai, sabe? E assim, é normal sentir tristeza. Tem muita gente que se sente mal por estar triste porque pensa que tem que estar feliz toda hora. Mas a gente aprendeu, junto com a Juliana, enquanto ela escrevia o diário dela sobre a separação dos pais e como ela estava vivendo, a gente aprendeu o quê? A gente ouviu na nossa história, se você não ouviu, vai lá e assiste. A gente viu que a tristeza, por mais que pareça que às vezes não vai passar, ela passa porque a vida continua, né? E a tristeza às vezes quer parar a vida, só que a vida não para como um rio que corre. A vida sempre continua. E eu quero perguntar para você aqui agora, na sua vida, o que foi que mudou da semana passada para cá? O que foi que continuou de um jeito diferente que não era? Como assim continuou de um jeito diferente? Pois é, por mais que esteja diferente, há uma continuação. Os episódios de uma série são diferentes um do outro, mas nem por isso deixa de ser uma continuação da mesma história. Então, mesmo que aconteça coisas novas na nossa vida, e essas coisas novas às vezes nos alegram, e essas coisas novas às vezes nos entristecem. Mesmo acontecendo coisas novas, temos uma certeza, sempre vai ter outro episódio. Agora uma coisa é importante, não ficar esperando simplesmente que o episódio passe, mas conversar com a nossa tristeza e perguntar para ela, e quem sabe descobrir o quão importante de fato era aquilo que nós perdemos. E acredite, tem tristeza que a gente precisa sentir. Como um amigo que viajou para longe, é impossível não ficar triste. Mas a gente pode criar maneiras de conversar com esse nosso amigo de outras formas e de viver outros amigos. Uma vez um amigo, grande amigo meu, disse assim, eu vou embora, e ele ia lá para São Paulo. E o que foi que aconteceu? Eu disse assim, mas a gente vai conversar pelo WhatsApp. E ele disse, sério, eu vou te ser sincero, eu não sei ter amigos online. E sabe o que aconteceu? A nossa amizade nunca mais foi a mesma. Mas sabe o que aconteceu? Nós descobrimos outros amigos. Guardamos as memórias daquela amizade boa, mas descobrimos outros amigos. E é isso, a vida continua. A vida continua, novos amigos vão surgir, novas aventuras vão acontecer. E nem por isso o meu amigo deixou de ser importante. E hoje nós iremos ver uma história legal, a história do Igor, tá? O Igor foi um dos nossos amigos que nós conhecemos lá no início. E o encontro 4 é sobre o medo. Eu não sei quais os seus medos. Você tem algum tipo de medo? Sabe, às vezes é muito comum a gente pensar que o corajoso é aquele que não tem medo. Sempre tem um menino meio amostrado na turma para dizer apressadamente, eu não tenho medo. Porém, o medo, ele é natural de todo mundo. Sabe por quê? Porque o medo é uma resposta. É uma resposta do nosso corpo. Uma resposta, como assim uma resposta? Uma resposta só vem se tiver uma pergunta, não é? Por exemplo, eu pergunto para você, quantos anos você tem? E você me dirá, 7, 8, 6, 10, 11. Então você só me responde nesse caso se eu te perguntar. Você me respondeu porque eu te perguntei. Não foi? Claro que você pode chegar me dizendo assim para mim do nada, lá, sabia que eu tenho 10 anos? Mas geralmente só se faz isso quando você é mais novinho. Depois a gente costuma responder aquilo que tem pergunta. Então, as emoções são respostas para as perguntas, tá bom? Perguntas como assim? Acontecimentos da vida. Acontecem coisas, nosso cérebro não entende muito bem e ele responde com emoções. E a emoção tristeza, por exemplo, vem quando a gente perde, quando esse problema tem a ver com perda, quando a gente perde uma coisa importante pra gente, a gente fica triste. E o medo tem a ver com ameaça, perigos, sabe? Cobras gigantes, aranhas monstruosas, escuros, tenebrosos, cavernas absurdamente secretas. Mas eu não sei se você parou para perceber. Aquilo que causa medo também causa uma certa curiosidade. E a gente às vezes gosta disso. Por mais que o medo represente uma resposta ao perigo, muitos de nós aqui gostamos das aventuras. E toda aventura só é aventura porque tem uma pitada de perigo. Porém, nós precisamos aprender a cuidar do perigo, porque tem perigo que é muito perigoso, tem perigo que não é tanto perigoso. Porém, quando eu sinto medo, é perigoso. Para mim é perigoso. Pode não ser para você, mas para mim é perigoso. E o medo do Igor eu vou contar para você aqui agora. Olha, ele era um cara grandão para a idade dele, o Igor. Ele é um cara grandão.
está lá na página 19. E ele tem muitos medos, e o medo principal que ele tem é do escuro. Quando ele vai dormir, que os avós dele desligam a luz, ele começa a ter pensamentos. Todas as vezes que a luz apaga, ele começa a ter pensamentos. Surgem pensamentos na cabeça dele. Ele não escolhe pensar em fantasmas. Ele não escolhe pensar que vai sair um bicho de um lugar que ele não está conseguindo ver. E isso faz com que o coração dele acelere, a barriga gele e ele se sinta muito mal. Isso é o medo. O medo é uma resposta para tentar dizer: opa, tem algo perigoso aqui, vamos ter cuidado. Opa, tem algo perigoso aqui, vamos sair daqui. Opa, tem algo perigoso, que tal nós nos protegermos? É esse o objetivo do medo. Porém, o que é que acontece? Se você está no seu quarto e você tem que dormir, não tem muito para onde você ir, né? Você pode até tentar ir para a cama do seu avô, da sua avó, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, mas hora ou outra vão dizer: volte para a sua cama, e você vai ter que voltar para a sua cama. Então, se você está num beco no meio da rua e você tem medo, é só você ir para casa. Mas se você já está em casa e tem medo, você vai para onde? Esse é o problema. E isso vazou na escola, os amigos descobriram que o Igor tem medo do escuro e começaram a tirar onda dele. Chamaram de medroso, 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 e aquilo ficou na cabeça dele. Então ele ficava mal porque ele tinha medo, e ele ficava mal porque todo mundo zoava da cara dele todos os dias. Pareciam que era uma piada. E de alguma maneira, os amigos rindo dele fez com que aquele medo ficasse mais estranho, ficasse com gosto pior, sabe? Ele agora ficava, além de com medo, ele também ficava triste, porque ele estava perdendo os momentos bons com os amigos, porque todas as vezes que eles estavam juntos, alguém da roda, alguém da galera sempre tirava onda com o Igor. Parece que eles se juntavam para muitas coisas. E uma dessas coisas era zoar com a cara do Igor. Poderia ser interessante e divertido para as outras pessoas, mas para o Igor não estava sendo interessante e divertido. E uma certa vez, apareceu do nada um vagalume no quarto do Igor. Está na página 19. E eu não sei se você já viu um vagalume perto, mas assim, é mágico. Existe luz dentro do vagalume, sabe? E é no corpo do vagalume. Todo mundo pensa que é no bumbum do vagalume, mas não é. É no corpo do vagalume. E assim, é uma das luzes mais incríveis da natureza. Primeiro ele estranhou que essa luz era aquela e quietinho foi chamar, ele estranhou a luz e quietinho foi chamar o avô. E aí disseram: isso é um vagalume. Ele disse: isso é um vagalume. E o avô aproveitou o vagalume para dizer assim, ó: tá vendo? A existência desse vagalume aqui é um lembrete para você prestar atenção e lembrar que nem todo escuro guarda um perigo. E você precisa descobrir: tá com medo se num guarda-roupa tem um monstro? Abre o guarda-roupa. Tá com medo de que debaixo da cama tem um bicho papão? Olha debaixo da cama. Mas aí a pessoa não consegue às vezes. E acredite, todo mundo tem medo. Tem gente que tem medo até de galinha, sabia? Olha, o vagalume estava lá por algum motivo. E o avô disse para o neto: talvez esse vagalume sirva para lhe demonstrar que, com a pouca luz que ele emite, ficava um pouquinho verde, que esse escuro não é perigoso. Tem escuros que são perigosos, mas esse não é. Então você pode descobrir. Olha, só se vence o medo descobrindo, só se vence o medo avançando, só se vence o medo enfrentando. Se você tem medo de andar de bicicleta, você precisa enfrentar, senão você nunca vai andar de bicicleta, aquele medo vai sempre ficar maior. Se você tem medo de falar com algum amigo, você tem que tentar começar, porque senão aquele medo sempre vai ficar pior. E o avô do Igor deu essas ideias a ele. E ele disse assim: pra você é muito fácil falar, vô, porque você não sente isso que eu tô sentindo aqui. Você é grande e forte. Ele disse assim: na realidade, Igor, eu já tive esse medo. E hoje eu tenho outros medos, que talvez se eu lhe contasse, você não entenderia. E o que o senhor fez para acabar com esses medos? Perguntou Igor. Eu fechava os olhos e conversava com as minhas lembranças. Conversar com as lembranças? Como assim? Cada coisa que a gente vai lembrando, pergunta onde ela está, o que faz agora e como se sente. Essas coisas. Não sei se funcionará comigo. Tenho muito medo do escuro. Então vamos fazer assim. Deixarei um abajur ligado. Não vai gastar muito. E também não vai ser a luz lá em cima. Você vai se acostumando com a escuridão de pouquinho. E o Igor tentou.
E agora eu quero que você me diga do que você tem medo. Você pode escrever ou desenhar lá na página 20. E eu quero que você tente desenhar a expressão do medo pra mim. Me manda essa foto, tá bom? Olha, que tal você contar para as pessoas? E assim, o que eu quero te pedir é um desafio. Eu quero que você tente assumir um medo. Estou, não diga tenho, porque parece que vai ser para sempre. Diga estou, eu estou e tenho tido, eu tô sentindo. Diga do jeito que você conseguir. Eu tô sentindo medo do Parará. Aí você vai assumir seu medo. Só que você não precisa assumir seu medo no Instagram. Você pode assumir seu medo para sua mãe, para seu pai, para seu irmão, para um amigo, para o seu primo, para um vizinho que você gosta muito, um brother. Para mim, você precisa assumir os seus medos. Olha, eu tenho muito medo. Meu corpo chega a treme quando eu fico perto de um lugar alto. Se alguém me perguntar se eu tenho medo de altura, eu não sei o que dizer. Mas eu acho que eu tenho. Eu nunca estive em uma altura muito grande assim para dizer que tenho medo. Mas tem alturas que me causam enjoo na barriga, sabe? Eu tenho muita vontade de pular de paraquedas e, sabe, fazer essas coisas. Só não sei se eu iria aguentar, se eu iria conseguir. Então eu estou me organizando para ver se eu faço alguma aventura dessa que envolva altura. E você? Qual aventura você vai viver essa semana? Acredite em mim. Um jeito bom de viver a vida é enfrentando os medos. Só que você só enfrenta o que você conhece. Então agora eu quero te perguntar, quais os medos você está tendo? Quais os medos você está tendo? E acredite, todo medo merece ser enfrentado. A cada medo que você enfrenta, você ganha uma nova habilidade. E você fica mais forte, mais desenrolado e mais inteligente. A cada medo vencido, você fica mais forte. É que nem um videogame, só que aqui é a vida. Mas nem todo mundo sabe jogar esse jogo, porque é um jogo complicado. Mas eu espero que você consiga hoje. Combinado? E até a próxima. Tchau, tchau.